Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje aqui para me acompanhar, para me ajudar, para participar da aula, o professor Osmar. Muito bom dia, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, juntamente com o professor Jonas, vamos conduzir, né? Eu não, você é o moderador aqui, né, Jonas? É tanto hábito, né? É isso mesmo. Eu vou falar a verdade, ó. A gente tá no ar, eu não quero nem saber, ó. Ó, estão me zoando por causa do nome do meu sinal, né, Sidney? Em Libras. Olha lá, sinal do... Não, eu não gostei desse sinal, eu vou ser bem sincero. Não é a minha simbologia para Jonas, tá? Então, eu vou estar apresentando a aula e não vou falar mais meu nome no ar. Bobagem, Jonas. Foi muito legal, né? A linguagem dos surdos-mudos é muito, muito importante. E a gente está aqui para dar aula de matemática, né? É isso aí, aula de matemática hoje. Então, nós vamos continuar aí a situação de aprendizagem 1, que dá parte 4, né? Nós vamos continuar a ideia e hoje nós vamos fazer aí operações com os sinais, né? Então, hoje vamos fazer as operações com os números e, no caso, a gente vai utilizar as regras de sinal. É muito importante, lembrando, nós utilizamos aí o caderno Aprender Sempre. Então, se você não tem o caderno, calma, não tem problema, pode ficar tranquilo. Dá para fazer as atividades apenas usando seu caderno, lápis, caneta, borracha lá. E depois, assim que chegar o material, sem problema nenhum, você vai lá, transcreve. Então, nós vamos fazer uma análise aí de algumas operações que gerou muita dúvida quando nós fizemos essa aula. Então, hoje eu trouxe essa aula muito específica, né? Por conta das operações com sinais. Então, nós vamos olhar muito isso, Osmar. É verdade, extremamente importante. O chat aqui já está intenso, vamos dizer. Até os professores estão me zoando. Não, por enquanto não, Jonas. Que bom. Bom dia lá, professora Carla, lá da Escola Monsenhor Maggi, de Americana, aqui conosco e com os nossos estudantes. Muitos professores, né? E nós somos o elo aí, né, nessa aula de hoje, extremamente importante, operações aí com os números inteiros, não é isso, Jonas? Isso. É extremamente importante, e é isso. E antes aí eu gostaria de mandar um abraço ao professor Eduardo, lá do 7º ano B, dos alunos do 7º ano B, da Escola Horácio Quaglio, né? Estão participando aqui sempre com a gente, muito obrigado pela participação de vocês. Jonas, a professora Cristina, deve ser Maria Cristina. Ela fez uma coisa interessante, ela disse que postou Aprender Sempre no Classroom. Boa, isso é verdade. Tem Facilitador, todo né? esse material, né? Ele está em PDF, aí se vocês quiserem ter ele, não sei se tem todos acesso, ele está em PDF, vocês podem ter acesso a esse material, né, Osmar? Legal, bacana. Beleza? Mesmo. Bom. Vamos colocar para vocês aí a habilidade. A habilidade é a 3 e a 4 do 7º ano, né, que nós estamos trabalhando, que é ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos. Nós já olhamos isso. Incluindo o histórico, nós já demos uma visitada, falamos sobre essa parte histórica. Associá-los a pontos a uma reta numérica. Fizemos isso em aulas passadas, a de ontem, muito sobre isso, né? E utilizamos situações que envolvam adição e subtração, que nós fizemos aí essas operações, principalmente lá na questão da temperatura. Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam operações com números inteiros, que é basicamente a parte de hoje. Então, a parte de hoje nós vamos fazer essas operações focando na multiplicação e na divisão. Perfeito. Beleza? Números inteiros, sempre aquela matéria importante, né? Isso aí. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, as operações. Então, sempre, né, as operações e os sinais. Eu tenho que observar, Osmar, que o sinal, ele representa, dependendo do caso da operação, no caso aqui, eu representei com multiplicação um pontinho e a divisão aqui com os 2 pontinhos, né, que geralmente a gente representa. Sim. Então, na multiplicação ou divisão, então é a operação que eu estou fazendo, eu tenho os seguintes sinais. Sinais iguais, ó, de novo, por favor, eu vou até depois apago se vocês quiserem tirar um print dessa tela aí, ter mais print no celular de vocês. Acho que até o final do ano vocês chegam em 100 mil prints aí do centro de mídias. Então, 2 positivos aqui, sinais iguais, eu vou ter positivo. Sinais iguais aqui, ó, os 2 negativos. Eu tenho positivo, beleza, Osmar? Certo. Vou até apagar aqui para mostrar. Sinais opostos, diferentes, não sei qual outra forma eu posso falar. Sinais diferentes aí, negativo, tá? Então, sempre vai ser nesse formato. Outra forma
que muitos professores, inclusive eu já fiz em alguns momentos, é mais com mais dá mais, não é assim? Isso. Menos com menos também dá mais, né? E aí mais com menos ou menos com mais, aí dá negativo. Eu gosto dos sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Eu gosto dessa ideia. Posso fazer um comentário, João? Pode. Essa questão do mais e menos e mais, tá? Ela é o princípio para ele errar soma e subtração. Às vezes tem essa impressão quando ele vai por esse caminho, porque essa confusão é natural, né? É que essa regra de sinal ela só serve para multiplicação, né? No caso, para multiplicação e a divisão. Então, ele só serve para esse formato, né? No caso, numa adição e numa subtração, aí você tem que fazer a operação com o valor. Quantas vezes você corrigiu isso na sua vida? Já vai algumas vezes. Acho que os professores vão entender, aqui, que já fizemos muitas vezes essa correção mesmo. Muitas vezes. Então vamos tentar entender aí, eu vou colocar um exemplo aí para vocês, que é o seguinte, pode pôr na tela para eles, diretor? Que é o seguinte, ó, eu tenho o 14 negativo, eu tenho o 8 negativo, eu tenho 43 negativo. Lembrando que eu estou colocando entre parênteses, Osmar, que é o que a gente sempre fala, né? Que é para representar que ele é um número negativo. Então, eu estou fazendo uma adição de todos os termos, né? O 22 negativo é 0, mais 22, mais 8, mais 43, mais 14. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma operação de multiplicação, nenhuma operação de divisão, nada por enquanto. Sim. Eu vou fazer apenas regra de sinal. Qual que é a regra de sinal ali? É no caso, os termos, né? Eu tenho 14 negativo, fica 14 negativo. E aí, regra de sinal, aqui, ó, eu só estou fazendo a operação só com sinal. Sinais diferentes, vou até apagar tudo para mostrar um por um. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, de novo aqui, negativo. E, continuando, né? 0. 22 positivo, 8 positivo, 43 positivo e 14 aí positivo. Então, sempre nesse formato, né? Sempre nessa relação, eu tenho esses termos. Beleza, ok, até aí sem problemas. O que acontece, Osmar? Eu tenho que somar. Então, aí eu gosto muito dessa definição, eu acredito que os professores vão entender muito isso. Eu devo 14, eu devo 8, eu devo 43 e eu devo 22, concorda que tudo isso aqui é uma única dívida? Concordo. Beleza? É uma soma de dívidas. É uma soma de dívidas, isso mesmo. Então, somando essas dívidas, eu vou dever 87. Legal. Ok? Pode pôr na tela para eles, diretor, para eu acho que facilitar a vista para eles. Então, eu vou dever 87. A mesma coisa acontece com os outros termos, ó. Eu vou somar. Somar 0 é estranho falar, né? Mas eu estou somando 0. Então, 0 mais 22, mais 8, mais 43, mais 14, eu tenho 87. Aí que entra, né? A gente sempre fala isso, né? Eu devo 87. E eu tenho 87, eu paguei a dívida. Pagou. Então, eu não tenho nada, né? Resta como 0, não é isso? É verdade. A gente usa muitos sinônimos, né? Eu devo, eu paguei, crédito, débito, né? Relação de simetria também são opostos, é verdade, né? São opostos. Os termos opostos aqui, quando somados, dá 0, né? Então, o 87 negativo e o 87 positivo, somados ele, 0, né? Então, é a mesma distância, lembra da reta? Sim. A relação do 0. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aí, que eu tenho que prestar muita atenção nesse contexto? Números negativos aí parece que eu estou fazendo uma adição e literalmente eu estou fazendo uma adição. Eu tenho lá, que nem o 14 negativo com 8 e assim por diante para dar 87. O que eu fiz? Eu aumentei essa dívida. Então, eu fiz essa operação. Eu poderia fazer de uma outra forma. Poderia. Olha que legal. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, ó, na telinha de vocês vai aparecer, de novo, a relação do 14 negativo, do 8 negativo, do 43 negativo e assim por diante. Olha que legal. O 14 negativo, Osmar, para essa situação, né? Sim. O 14 negativo, ele é o oposto do 14 positivo, concorda? Concordo.
ambos estão aqui, ó. Sim. Cada um em uma ponta. Beleza. Eu posso, ó, a gente chama de cancelar, né? Ó, professores de matemática, a gente usa geralmente esse termo. Verdade. Eu posso cancelar, ou seja, anular o termo 0. Perfeito. Se eu tenho 14 e eu devo 14, eu pago a dívida, eu 0. Certo. A mesma coisa acontece com outros termos. O 8 negativo e o 8 positivo ali, ó, Sim. também, geralmente a gente usa esse traço para falar que é corte, né? Perfeito. A gente cancelou esses dois valores, ou seja, zerou. O 43 negativo e o 43 positivo, a mesma coisa. E o 22 ali que sobrou, não sobrou tecnicamente nada. Se não sobrou nada, por isso que dá 0. Legal, né? Perfeito, né? Beleza? Exercício planejado milimetricamente. Esse foi. Foi. Esse daí tá no caderno lá do Aprender Sempre na página 14. Legal. E aí nós temos que observar algumas coisas. A única regra de sinal que eu fiz aí foi com os sinais. Eu não fiz a operação com os números. Eu, no caso, fiz uma adição e uma subtração. Se você escrevesse da forma contrária, seria 14 menos 14, 22 menos 22 e assim por diante. Então, essa forma aí foi para exemplificar a simetria dos opostos, né, Osmar? É verdade. Beleza? Bem interessante, prático, né? Às vezes a gente pega essas situações aí, né? Você falou em contextualizar o contexto, né? E às vezes a gente, poxa, mas qual o sentido prático disso aí? Teoricamente nenhum, mas você não consegue resolver uma situação, um problema, sem passar por esse processo, né? Sim. Então é importante que você domine esse mecanismo aí, desfazer essa confusão de operações e sinais, para na hora de resolver o exercício contextualizado, o exercício prático, você chegar no resultado. Não tem como passar por isso, né? Isso mesmo. E esse formato, né, de exercício, esse modelo aí de exercícios que nós propomos desse exemplo, lembrando, eu só estou fazendo a operação aí, ó, aluno, eu só estou fazendo a operação com sinais nesse caso. Nós vamos entrar aí agora numa atividade que eu vou mostrar aí para vocês. Pode pôr na tela para eles, diretor? Que é a seguinte. Então, essa daí está lá no caderno para vocês do Aprender Sempre na página 15, que é a operação com sinais. Então, eu tenho dois termos, o A e o B. Então, o A, por exemplo, é 2 negativo, e o B é 1 negativo. Então, o que eu tenho? A mais B. Então, o A, devo 2 mais 1, eu vou continuar devendo 1. Que é aquela operação que a gente faz aqui, ó. 2 mais 1, no caso aqui, resta 1 negativo. Poderia ter feito ao contrário, né, Osmar? Nesse caso aqui, sim, eu poderia ter feito ao contrário. 1 negativo menos... 1 positivo menos 2 negativo aqui, resulta em 1 negativo, né? Então, é aquela ideia. Eu devo 2, eu tenho só 1 para pagar, eu pago com esse 1, mas eu vou continuar devendo, né? Então, esse valor negativo aí, ele sobrepõe. Perfeito. Beleza? Sim. Pode continuar na tela para eles, diretor, que é a multiplicação. Sim, na multiplicação eu tenho que fazer regrinha de sinal. Então, eu tenho 2 negativo que multiplica 1 positivo aqui, regra de sinal. Sinais o quê, né, Osmar? Sim. Opostos, né? Sinais diferentes. Então, eu mantenho o negativo. Ok. Aí eu multiplico número por número. 2 vezes 1, 2 negativo, como está aí para vocês. E na divisão? Divisão eu vou na mesma ideia. Eu tenho 2 negativo dividido aí, no caso, por 1 positivo. Sinais opostos, sinais aí diferentes, eu tenho negativo. Então, eu estou olhando positivo e negativo, eu vou manter negativo. 2 dividido por 1 é simples. É 2 aí, eu consigo fazer a mesma operação. Beleza, Osmar? Beleza. Vamos agora pedir para os alunos fazer, olha lá. Vamos. Então, lápis, caneta, borracha aí, peguem, separem o material de vocês. Eu quero para o A e para o B. No caso, o A, ele vale 30 negativo e o B, ele vale 5. Para as mesmas questões, eu quero A mais B, A que multiplica B e o A dividido por B. Como é a primeira atividade aí para a gente aquecer nessa terça-feira aqui, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos mais uma vez aqui com as interações, né? O professor Moisés, ele falou que está com os alunos lá da escola Dom Arthur, lá em Jales. Obrigado, Moisés. Jales, grande cidade. Tá? Professora Maria Aparecida, tá? Lá da escola Alice Rodrigues Mota, lá em Juquiá, aqui com a gente também. Professor Antônio, lá da Escola Estadual Oscar Salgado Bueno, lá em São José do Rio Preto. Obrigado, tá? E as respostas são as seguintes, tá? O Ricardo colocou assim, ó, tá? O aluno dele colocou, né? O Fernando, menos 5, menos 150 e menos 6, tá? Já a Roseli colocou que os alunos colocaram menos 25, menos 150 e menos 6, tá? O Agnaldo também, tá? Lá colocou que o pessoal está colocando, né? Os alunos, menos 25, menos 150 e menos 6, tá? A professora Alcina também, e por aí vai, Jonas. Beleza, então para esse exercício aí, vamos tentar fazer essa operação, né, Osmar? Isso. Nesse contexto aqui. Então eu vou escrever, vou tentar aí fazer com os alunos, né? Então eu vou primeiro reescrever na linha, tá, Osmar? Para tentar facilitar. E aí, beleza. Vamos lá. Então eu tenho, no caso aqui é a A mais B. Então, aí não foi a lousa. Não consegui a lousa aí, diretor? Foi? Então quando eu vou tentar escrever, pode pôr na tela para eles? E aí, foi. Então, ó, quando eu tenho aqui, ó, 30 negativo, mais 5 aqui, né, ó, 5 positivo, eu vou ter menos 25, né? Sim. Então, aqui eu vou ter o 5, vou fazer para cá, ó. Eu só vou escrever aqui, ó, 30 negativo, vou fazer aqui embaixo, mais o 5, eu vou ter o 25 negativo. Então, acho que muitos professores, inclusive, colocaram no chat, né, do tenho e do devo. Eu devo 30, eu tenho 5, eu vou continuar, eu pago, né? Eu faço esse pagamento e eu vou continuar devendo quanto? Eu saldei a dívida, olha o termo legal, né? Eu saldei a dívida em 5, então eu vou continuar devendo, né? Eu não completei a dívida inteira, então eu não saldei ela inteira e eu vou continuar devendo 25. Vamos tentar fazer para multiplicação, ó. Para multiplicação, vou até colocar aqui, ó, 30 negativo, que multiplica 5 positivo, eu vou ter o seguinte, regra de sinal. Sim. Então, negativo com positivo dá negativo. Vou escrever aqui o 25, que é a resposta do primeiro, dá negativo. E 30 vezes 5? 150. 3 vezes 5 dá 15, 150, né? Então, isso. 150 aqui, negativo. Beleza, Osmar? Perfeito. Vamos para o outro. O outro aqui, no caso, é 30 negativo. Olha que legal, divisão, eu posso escrever assim, né? Ó. Pode. Posso colocar como uma fração. Perfeito. E aí o 5, no caso, é positivo. Ó. Sinais diferentes, no caso aí para todos, né, o que eu estou fazendo, ele vai dar negativo. 30 dividido por 5 dá 6 aí, 6 negativo. Ok, Osmar? Ok. Beleza? Beleza. Então, para esse exercício aí, para esse modelo que nós vamos apresentar, então essas operações, essas contas, digamos assim, né, vão ser sempre lembrando a regra do sinal. Então, o objetivo aí, claro, é sempre olhar a regra de sinal. O que talvez, que a gente comentou, né, no começo, sempre vai confundir essa adição do A mais B, né? Sim. Tomar muito esse cuidado no começo. Beleza, Osmar? Perfeito. Jonas, só respondendo à professora Sueli. Sueli, é o seguinte, os nossos estudantes, eles estão em pequenos chats direcionados para as salas de aula deles. Ok? Certo. Então, eles, teoricamente, né, de vez em quando tem um ou outro aqui que a gente não sabe como, mas entra. Né? Então, o que acontece? O professor, tá, da sala é que tem acesso ao chat. E ele, o que ele faz? Ele replica as respostas dos alunos aqui para o Centro de Mídias. Isso mesmo. Beleza? Então, é um novo modelo aí, né, um novo formato que nós principalmente estamos fazendo. Vamos tentar agora uma nova atividade aí, atividade 2, na mesma ideia. Só que aí mudando os valores, obviamente. Então, o A vale 12 e o B vale 4 negativo. E aí, quais são os valores da adição A mais B, A que multiplica B e A dividido por B? Então, nessas operações aí, quanto que vai acontecer? De novo, vamos tentar aí elaborar 3 minutinhos para vocês. A gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos com as interações e as respostas. Aí 12 mil pessoas conectadas aqui nos assistindo. Bastante participação, ainda bem, né? Tá. Lá da Escola Estadual Joaquim Mendes Feliz, lá em Bugaçu, a aluna Nicole colocou 8, menos 48 e menos 3, segundo a professora Maria Rosa. Obrigado pela participação. Professor Moisés Luiz, lá de Apiaí, os alunos colocando 8, menos 48 e menos 3. Tá. A professora Sônia Maria, 8, menos 48 e menos 3, lá na Escola Queiroz, lá em Botucatu, tá? E por aí vai também, Jonas. Boa. Então, para esse exercício, né, no mesmo formato, nos mesmos moldes aí que vocês estão vendo, é sempre bom ressaltar algumas observações. A regra de sinal. Um professor, se eu não me engano, agora eu não lembro o nome, desculpa, eu não coloquei ele mesmo entre parênteses, né? Vocês podem colocar, vai até aparecer entre parênteses agora a relação. Érica, né? Isso. Mas na anterior, na linha de cima, eu mesmo que não coloquei entre parênteses lá no formato, mas pode sim colocar entre parênteses, é muito importante essa relação. Vai aparecer então na tela nesse exercício a resolução para vocês. Quando você soma A mais B, né? Você tem o 12 positivo, e aí sim, como solicitaram, entre parênteses o 4 negativo. Porque aí, nesse caso, eu vou fazer uma operação de sinal. Eu vou fazer uma operação aqui, ó, entre esses dois, né, Osmar? Sim. Então, positivo com negativo, ó, negativo. Por isso que manteve esse negativo. E praticamente, como a maioria entendeu esse contexto, 12 menos 4, 8, né? Perfeito. Então, a gente consegue fechar esse modelo. Na multiplicação, a multiplicação é a regra de sinal entre os termos, né? Entre os valores. Então, positivo e negativo mantém negativo, né? Aqui, ó, mais com menos dá menos, ou sinais diferentes dá negativo. E aí eu multiplico do 12 vezes 4, eu encontro 48 aqui como colocaram. E na divisão a mesma ideia. Positivo com o negativo aqui, ó, regrinha de sinal, mantém o negativo. Beleza. 12 dividido por 4, 3. Uma outra forma que eu gosto muito, que é a tal da fração, né? Legal. Fração é uma divisão. Então, eu estou vendo ali uma regra de sinal. Positivo e negativo aqui mantém negativo, né? A regra de sinal dá negativo. 12 dividido por 4 aqui, mesma resposta, dá 3, Osmar. Perfeito. Beleza? Perfeito. Então, nessa questão aí que vocês vão observar, nesse modelo aí, sempre tomar cuidado aí com essas operações. Lembre-se, coloque lá no seu caderno, é muito importante, principalmente você, aluno do 7º ano, ter essa regrinha de sinal. A gente chama, às vezes, aí, que principalmente os professores de matemática, isso fica muito evidente, a gente consegue lembrar facilmente, né, Osmar? É verdade. A gente consegue lembrar muito rápido. É verdade. Se você não consegue lembrar, deixa essa colinha, digamos assim, aí do lado de vocês, para vocês poderem lembrar, beleza? Beleza. A professora Sabrina dizendo que parêntese é fundamental na regra de sinal. E a Érica dizendo assim, valeu, Jonas. Boa, então, aí foi colocado os parênteses. Vamos tentar uma outra aí, vamos exercitar, né? Matemática também é exercitar, né, Osmar? Sem dúvida. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é a seguinte. Então, agora eu tenho 45 negativo e o 3 positivo. Então, eu quero de novo a adição entre A e B, a multiplicação entre A e B e a divisão entre A e B. De novo aí, só que essa agora vamos tentar acelerar um pouco aí. 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornando, Jonas, é muito legal a participação de todos aqui. A professora Silvia, tá? Silvia, ela diz assim, alunos da Escola Estadual Pio Antunes Figueiredo, tá? Lá do município de Lourdes, participando ativamente das aulas. Pessoal, muito obrigado pela participação. Professora Silvia, obrigado demais. Pessoal de Lourdes, tá? Interiorzão de São Paulo. Beleza? Professor Antônio com seus alunos, menos 42, menos 135 e menos 15, tá? Professora Lúcia, a mesma situação, tá? Professora Célia, tá? Menos 42, menos 135, menos 15. Pei Benjamin, lá de Oswaldo Cruz, Jonas. Então, para esse exercício, para esse modelo aí, nós vamos fazer, como muitos colocaram aí no chat, muitos Sim. professores acompanhando aí os alunos, conseguindo Sim. ver esse novo modelo de chat. Respondendo aí, eu acredito que muitos compreenderam essa questão. Como um professor até colocou no chat, é muito importante essa regra de sinal. Eu vou colocar a resposta para vocês darem uma olhada, e inclusive aí, nesses casos aí, vocês vão identificar algumas situações. Então, por exemplo, eu tenho lá A mais B, eu tenho como o 45 negativo mais 3. Mesma ideia, eu devo 45. É o que talvez a gente foque muito nesse aspecto, mas eu devo 45 e eu tenho 3, então eu vou continuar devendo, né, Osmar? Sem dúvida. Eu vou fazer um pagamento ali, mas eu vou continuar devendo ali os 42 como resposta. E aí eu posso colocar até entre parênteses aqui, se a maioria acredita que for necessário, aí eu pode colocar entre parênteses. Aí eu multiplico aqui com 3. Regra de sinal, positivo e negativo, aqui, ó, no caso, eu vou ter negativo. Então, essa seria mais ou menos a operação. E 45 vezes 3 aqui, ó, eu tenho 135. Mesma coisa acontece para divisão, Osmar. Sim. Sinais aqui, ó, diferentes. Então, eu vou ter negativo. 45 dividido por 3, eu tenho 15. E como sempre, uma particularidade minha, não gosto muito desses dois pontinhos, vou ser bem sincero, eu gosto dessa forma de fração. Eu sempre gosto de representar por uma fração. Então, 45 dividido por 3, eu sei que o valor é 15, e aí eu olho o sinal. Negativo e positivo, aqui, ó, negativo ali, tá lá na página 15 do Aprender Sempre. Beleza? Bacana, legal, tá? Professora Adriana diz assim, PEI, lá senador Luiz Nogueira, tá? Lá de Sorocaba, tá? Estão aqui acompanhando sempre as nossas aulas. Obrigado, tá, Adriana? Boa, então vamos tentar agora a última, né? O último formato Sim. desse exercício, desse modelo. Pode pôr na tela, diretor, que é a seguinte. Então agora é com 100 negativo e com 25 negativo. Aí, ó, 2 sinais negativos, aí vamos ver o que acontece aí. Legal. Só que 2 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas. Professor Fabiano, lá da Escola Estadual Prefeito Décio Prata, Floreal, da Diretoria de Ensino de Votuporanga. Ele e seus alunos, menos 125, 2.504. Mesma resposta lá da Lúcia, da professora Lúcia, lá da Escola José Inocêncio da Costa, em Matão. Boa. Então, essa daí com os sinais iguais, né, os dois negativos, ia dar um pouquinho de diferença em alguns. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Olha que interessante, né? Então, quando eu estava lá na adição, então eu estou fazendo uma operação com um sinal aqui. Então, mais e menos, ou sinais diferentes, vai dar aqui, ó, o negativo. E aí entra o porém que muitos, eu acredito, que conseguiram encontrar, que é o 125 negativo. Sim. Osmar, eu devo 100 para alguém. Certo. E aí eu sou espertão, tal, eu vou dever 25 para outra pessoa. Beleza. Eu estou devendo bem mais. Então eu estou devendo 125, Verdade. né? Então eu tenho que aumentar essa dívida, Sem aumentar, no caso, esse número negativo. E a operação com o sinal nos outros dois é sinais iguais, ó. 2 negativos aqui, ó. 2 negativos, eu tenho, no caso, um símbolo positivo, né? Um sinal positivo. 100 vezes 25, 2.500. 100 dividido por 25, 4. Gosto muito, de novo, ó, da fração aí, ó, aluno do 7º ano. Fração, ó, muito importante. 2 negativos, né? Sinais iguais, positivo. 100 dividido por 25, 4 aí como resposta. Beleza, Osmar? Perfeito. Fechou? Fechou. Então, aí para aparecer para vocês, aí vem o Movimento Inova na quinta e na sexta-feira. Então, com uma programação 100% online e cheia de novidades, acompanhem pelos canais do Centro de Mídias, aqui nos dias 22 e 23. Sempre lembrando, coloque lá a sua avaliação da aula, o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando e, claro, o que vocês têm como sugestão aí. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos os estudantes aí do 7º ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Obrigado aí, eu me despeço aí. Tchau, tchau, até a próxima.